Para variar, mais uma vez o governo quer atrapalhar a sua vida e dessa vez ele vai fazer isso mexendo lá nas regras do BPC hoje. Você deve ter visto essas notícias esses dias de que o governo lançou lá para o Congresso Nacional um pacote de corte de gastos. E nesse meio, ele enviou também um projeto de lei para alterar os requisitos do BPC hoje. Então ele quer atrapalhar a sua vida e, como você percebeu, se ele enviou essa mudança, essa medida no meio de um pacote de corte de gastos, ele entende que você é um gasto e ele vai tentar reduzir esse gasto. De que forma? Tornando o BPC hoje ainda mais difícil do que é para conseguir hoje. O objetivo do governo é tornar as regras mais rígidas. Eu vou conversar com você aqui sobre esse pacote de lei do governo, sobre esse projeto de lei do governo, mas antes eu tenho que te tranquilizar, tá? Pode ficar tranquilo. Por enquanto, isso é só uma iniciativa do governo, ela foi enviada lá para o Congresso e por enquanto ela não vale nada, tá? Enquanto o Congresso não aprovar essas medidas, tá? Isso ainda não está valendo. O BPC continua valendo hoje com as regras que ele já possui hoje, tá? Essas novas medidas do governo não estão valendo, então fique tranquilo, tá? Inclusive, tá? Eu acredito sim que esse projeto de lei vai ser aprovado no Congresso Nacional por pressão do governo, mas não integralmente. Então, sim, eu acredito que o BPC hoje vai ter mudanças, ele vai ficar mais rígido, vai ser mais difícil de receber o benefício, tanto para quem já recebe hoje, quanto para quem vai passar a receber, mas eu não acredito que ele vai passar da forma que o governo está querendo hoje, tá? Hoje as mudanças do governo são muito graves, são muito rígidas, mas eu acredito que nem todas essas mudanças serão aprovadas lá pelo Congresso, mas acredito sim que alguma delas, ou parte, vai sim ser aprovada. Sobre essas mudanças, tá? A primeira delas, o governo quer ampliar o conceito de família ali para o BPC hoje, para ampliar também a quantidade de rendas que são consideradas ali no cálculo de renda do BPC. Como você deve saber, né? Se você já recebe o BPC ou se você me acompanha aqui, para receber o BPC hoje, você tem que ser baixa renda. E ali você tem que receber um máximo de renda por pessoa na casa. Esse máximo é de 1/4 do salário mínimo por pessoa. Em 2024, com o salário mínimo em 412, você pode receber até R$ 353 por pessoa. O que o governo quer fazer? Quer ampliar o conceito de família para fazer com que outras rendas, outros salários de outras pessoas da sua família também sejam considerados lá no cálculo do seu BPC ou no cálculo do BPC do seu filho. Vou te dar um exemplo. Hoje, o BPC só considera as rendas das pessoas que moram sob o mesmo teto e ainda assim só de algumas pessoas. O que o governo quer fazer? Considerar também as rendas de pessoas que sequer moram na mesma casa que você, mas de alguma forma contribuem financeiramente aí para a sua casa. Ou seja, você tem alguém que não mora na sua casa, mas te ajuda com os gastos, te ajuda com a sua renda, o governo quer considerar também a renda dessa pessoa, esse valor que ela te ajuda como renda para calcular o BPC. Uma outra mudança que o governo quer fazer. Ele não quer deixar você utilizar outros gastos não previstos em lei que você tem para ajudar na sua renda. Se você me acompanha aqui, você sabe que principalmente na justiça, você pode utilizar outros gastos que você tem na sua casa para ajudar a melhorar a sua renda e ficar mais fácil de receber o BPC. Vou te dar um exemplo. Na justiça, gastos como aluguel, água e luz que você provavelmente tem são considerados, aí os juízes levam em consideração, tá? De forma geral, não posso falar que são em todos os casos, mas sim existe a possibilidade de que esses gastos sejam considerados ali para calcular a sua renda. Diretamente no INSS, esses gastos não são aceitos, mas na Justiça essa possibilidade existe. Com esse projeto de lei do governo para alterar as regras do BPC, eles querem fazer com que até na Justiça fique difícil utilizar outros gastos que não estão previstos na lei. Mais uma mudança que inclusive já tem outro vídeo aqui falando no canal relacionado ao patrimônio BPC hoje. Hoje, o seu patrimônio não é levado em consideração diretamente para saber se você pode receber o BPC ou não, mas ele ainda é levado em conta indiretamente como? Na visita da assistente social, por exemplo, se ela vai até a sua casa e vê que você tem imóveis, carro, moto, você vive numa casa que é teoricamente um patrimônio muito alto, ela vai entender que você não é baixa renda. Porque ainda que a sua renda seja compatível com o benefício, o seu patrimônio não é. Ou seja, hoje isso é levado em consideração de forma indireta. O que o governo quer fazer? Passar a considerar o seu patrimônio de forma direta na renda. Então, ainda que dentro da renda você esteja dentro do critério do benefício, se você tiver um certo patrimônio, inclusive tal que o governo está querendo utilizar aqui terras nuas, ou seja, terra sem construção nenhuma, você simplesmente tem um pedaço de terra, dependendo do patrimônio e do valor desse patrimônio, você vai ser considerado fora do critério do BPC, ainda que a sua renda esteja dentro do benefício. Ou seja, o governo quer passar a utilizar o patrimônio de forma direta para entender se você está dentro do critério de renda do BPC hoje. E uma outra mudança que aqui é muito grave. Hoje, vou te dar um exemplo, isso acontece muito aqui no escritório. Vem uma mãe que tem 2 filhos autistas, um filho já recebe BPC e ela me contrata aqui para fazer o pedido do outro filho. O BPC que ela já recebe desse primeiro filho não vai contar como renda lá no cálculo do segundo, o que facilita bastante, porque hoje o BPC tem um valor de 1.412, que é um salário mínimo. Então, não considerar 1.412 na renda ajuda demais a receber outro benefício. O governo quer fazer com que um BPC já recebido na casa
passe a contar como renda em outro benefício. Ou seja, vai ficar basicamente impossível receber mais de um BPC na sua casa. Hoje isso ainda é possível, tá? É permitido. Você pode receber 3, 4, 5 BPCs na sua casa se todas as pessoas estiverem dentro dos critérios, porque o valor recebido de um BPC não entra como renda no outro. Outra mudança, tá? O governo quer considerar agora a sua deficiência não para a sua vida. Não basta mais só comprovar que você tem uma deficiência, mas sim que você tem uma deficiência e que ela te impede de trabalhar. Ou seja, o critério de deficiência do BPC vai ser ampliado a um ponto que não basta comprovar deficiência, mas sim que você também não consegue trabalhar. Hoje isso não existe, tá? Alguns peritos fazem essa confusão, querem analisar sua capacidade para o trabalho ou não em razão da sua deficiência, mas esse não é o critério da lei atualmente, tá? Atualmente para a lei, não importa se você consegue trabalhar ou não, não é um critério objetivo. Até é levado em consideração, mas de forma indireta. O governo quer que a sua incapacidade para o trabalho passe a ser um critério objetivo para o BPC. E se o perito, lá na perícia do INSS, não reconhecer a sua incapacidade para o trabalho, o benefício será negado. Em resumo, tá? Essas são algumas mudanças que o governo quer fazer no BPC hoje para ficar mais difícil de receber o benefício, com o objetivo também de reduzir a quantidade de benefícios que eles pagam, porque para eles o valor pago de BPC está muito alto, isso está atrapalhando lá o orçamento público e por isso eles querem reduzir o BPC. Mas como eu te falei lá no início do vídeo, fica tranquilo que todas essas coisas não estão valendo ainda, tá? Para receber um BPC hoje, se você tem interesse em receber um BPC hoje, impedir um BPC daqui para frente, até esse projeto de lei ser aprovado, nada disso está valendo. Então tudo que eu já falei aqui sobre o BPC, sobre o cálculo de renda, o que é levado em consideração, os gastos e tudo mais, tudo continua valendo, tá? Então fica tranquilo. O que o governo quer fazer, o governo quer prejudicar a sua vida, isso ainda não está valendo. Para ver, inclusive, todas essas questões, se você quiser receber o BPC hoje, você encontra todas as informações aqui. É só procurar ou é só me pedir por mensagem que eu te envio tudo o que você precisar sobre o BPC. Aproveita, pega esse vídeo, clica no botão de compartilhar e envia para alguém que recebe o BPC hoje para essa pessoa ficar mais tranquila e entender exatamente o que o governo está querendo fazer e como ela pode se preparar para isso, mas principalmente fazendo com que ela fique tranquila por entender que essas mudanças ainda não estão valendo, tá? Tem muita gente fazendo muito vídeo por aí, muita notícia querendo causar o caos aí, trazendo informações só para te deixar preocupado. Fica tranquilo, tá? Até ser aprovado, nada disso tá valendo. Eu agradeço pela sua atenção, até a próxima, mas olha só, até lá não sai. Dá uma olhada em um desses dois vídeos que eu vou deixar indicado aqui para você.